O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fam.br. No contexto da pandemia do novo coronavírus, palavras como quarentena e isolamento se tornaram populares, sendo usadas com frequência. Aqui no contexto da mídia, por exemplo, mas também por governantes e empresas. Mas o que elas realmente significam? Para esclarecer essas questões, nós ouvimos no Liberal no Ar o Francisco Ideu Aoki, que é professor doutor na área de infectologia da Unicamp e coordenador do Laboratório de Pesquisa em HIV/AIDS, hepatites virais e doenças emergentes. Ele conversou com a Thalita Bristotti e o Leonardo Oliveira. Doutor Francisco, bom dia. Muito obrigada por nos atender. Bom dia aos ouvintes. Muito obrigado. Doutor, aqui é Leonardo falando. Muito bom dia para o senhor. Primeiramente, então, traz para os nossos ouvintes entenderem, claro, tantos termos que têm sido usados nesse período de coronavírus, isolamento social, quarentena. Primeiro esses dois. Qual que é a diferença fundamental entre eles? Bom, uma coisa bastante importante é que frente a uma pandemia, uma epidemia que no Brasil, e pandemia quando é disseminada por todos os países, na imensa maioria dos países, os órgãos de saúde, Ministério da Saúde, Secretarias de Estado, Secretarias Municipais de Saúde, procuram decretar um estado não de calamidade, mas um estado em que se faz uma quarentena, se propõe uma quarentena para que as pessoas possam ficar em casa, reduzindo, portanto, a aglomeração de indivíduos. Quanto menor a incidência de aglomeração, obviamente, é muito mais tranquilo para evitar a disseminação desse vírus que se transmite aí por tosse, espirro, gotículas e contatos com locais infectados. Diferentemente do isolamento social, isolamento social já é necessário para aqueles indivíduos que tiveram contato com alguém com suspeita ou que têm manifestações de algum resfriado, síndrome gripal, e que têm suspeita, portanto, de estarem infectados com o SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, que produz a Covid-19. Então, o isolamento social serve para aqueles indivíduos com essa suspeita, mesmo que mínima, na medida em que, na imensa maioria dos indivíduos infectados, 80%, em torno disso, tem aí uma sintomatologia bem reduzida, mediana, no máximo, ao passo que 15% tem uma forma um pouquinho mais importante, uns 5% tem formas graves e tem expressão grave de sinais e sintomas clínicos e tem que ser hospitalizados. Doutor, e a questão da diferença entre o isolamento vertical e horizontal, que ficou muito em evidência, principalmente na semana passada, né, quando o presidente falava que apenas o grupo de risco deveria ficar em isolamento, enquanto os governadores defendiam o isolamento total da população. Também explica essa questão da diferença entre o isolamento vertical e horizontal e, na sua opinião, qual dos dois seria melhor neste momento para o Brasil? Não há dúvida nenhuma de que o isolamento horizontal é o mais recomendado, como dizem os próprios governadores, secundados aí pelo que diz o conhecimento científico, a ciência e os estudos que vêm sendo feitos relacionados a esses casos todos nos países onde está ocorrendo. Todos os países que optaram por isolamento vertical, que é aquele pontual em que você deixa os indivíduos de maior risco em casa e libera os indivíduos de menor risco para se contaminarem, para ter algum tipo de imunidade de boiada, digamos assim, por terem contato, se infectarem e terem o desenvolvimento de anticorpos que os protejam de uma infecção mais grave, geralmente indivíduos mais jovens. É muito importante ressaltar que essa história de grupos de risco não é algo que deva ser disseminado. Grupos de risco são todas as pessoas, todos os indivíduos são suscetíveis à infecção pelo SARS-CoV-2.
Covid-19. Então, dizer que apenas indivíduos são 60 mais, 70 mais, 80 mais, de fato, esses são os que têm a maior incidência de gravidade, principalmente entre aqueles que também têm doenças concomitantes, como hipertensão, problemas do coração, doenças pulmonares crônicas, imunossupressões de uma maneira geral, ou que usem medicamentos imunossupressores. Esses são indivíduos de maior suscetibilidade a ter doença grave, potencialidade de ter doença grave. Portanto, é bom que a gente suprima esse termo de grupo de risco, que não é adequado. De fato, todas as pessoas têm possibilidade de se infectarem pelo SARS-CoV-19. Perfeito. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a postura do Brasil, né? A gente tem exemplos no mundo todo e quando ocorre uma pandemia, você tem essa situação de conseguir trazer estudos de caso, né? Cada país se comporta de maneira diferente. Você tem países como, por exemplo, a Eslováquia e a China que até reagiram rapidamente. Por outro lado, na Europa, tanto Espanha quanto Itália são casos mais próximos ao Brasil em termos de demora para medidas de isolamento. Como é que o senhor avalia a janela entre a contaminação na China, o tempo que o Brasil teve aqui para se preparar e o que realmente foi feito até o momento aqui em nosso país? Eu acho que aquilo que é o mais importante é o que está sendo proposto pelas secretarias de Estado, secretarias municipais, com orientações, obviamente, próprias e orientações, inclusive, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, que preconiza que, de fato, quanto mais precoce se faz o isolamento horizontal, você reduz a incidência de uma maneira muito intensa num curto período de tempo. Isso faz com que haja como uma ponta de um sino muito comprido, diferentemente daqueles países que fazem, por exemplo, um isolamento horizontal bem precoce, quando da detecção bem precocemente dos primeiros casos, faz um isolamento horizontal da população como um todo. Isso faz com que esse sino tenha essa ponta bem rebaixada e lentamente as pessoas vão se contaminando, de modo que aqueles que precisam ser tratados em hospitais, que precisam de terapia intensiva, precisam de todos os cuidados de ventilação mecânica, porque o acometimento pulmonar faz com que obrigatoriamente o indivíduo tenha que ser ventilado mecanicamente para ter chances de sobrevida, reduza bastante, comparativamente para aquela situação que você tem uma grande quantidade, num curto espaço de tempo, de indivíduos infectados, e eles não têm possibilidade de serem tratados com as atuais condições dos serviços de saúde, tanto do Sistema Único de Saúde, dos serviços hospitalares privados. E professor, acho que o grande problema também, além da sobrecarga por pacientes de coronavírus no sistema de saúde, são as pessoas que, as demais pessoas, né, que também precisam de atendimento médico de urgência e que por conta, talvez, dessa sobrecarga por conta do coronavírus, também não vão conseguir atendimento, né? Sem dúvida nenhuma. Olha, vamos deixar bem claro que todas as coisas que existiam até então, elas continuam a existir, todas as doenças, todas as necessidades de saúde, de modo que o desfinanciamento progressivo tem ocorrido ao Sistema Único de Saúde. Graças a Deus, nós temos aí um Sistema Único de Saúde que, ainda que seja extremamente mal financiado, subfinanciado ao extremo, nós temos ainda um Sistema Único de Saúde, muitas vezes diferentemente de alguns países que não possuem esse sistema de saúde. Isso causa impactos sociais e econômicos de grande monta, problemas que vão se refletir daqui meses, daqui anos, provavelmente, em função dessa pandemia. Professor, tem estratégias que a gente vai descobrindo conforme a doença ela vai avançando, né? Uma delas que há pouco tempo era recomendada apenas para pessoas que realmente estavam doentes ou em situações muito específicas, e hoje, pelo menos ao que parece, tem sido mais difundida o uso da máscara, seja ela a máscara cirúrgica, seja ela a máscara feita em casa. A gente tem visto autoridades
já recomendarem esse uso como medida, né, para tentar evitar o contágio. Como infectologista, como é que o senhor avalia isso? Realmente pode ser algo... As pessoas em casa têm que usar máscara a partir de agora ou ainda não necessariamente? Olha, uma coisa que se observa muito nas filmagens, nas fotos que existem dos países orientais, Japão, Coreia, China, etc., observa-se muita gente comum andando no dia a dia, nas cidades, de uma maneira geral, aquele hábito de indivíduos com máscara. Esses indivíduos que usam máscara têm sintomas de gripe ou de resfriado, e eles fazem isso por razões de cidadania, de higiene e para evitar que outras pessoas se contaminem, né? Então, essa medida de ordem individual, de educação pessoal e de educação da população faz com que essas pessoas evitem a transmissão de vírus e de outros elementos para outras pessoas. Evidentemente que isso tem importância, mas no momento em que o país tem muita dificuldade, porque muita gente está querendo fazer a utilização de máscara cirúrgica, por exemplo, fica bem difícil a utilização de máscara para todo mundo. É recomendável, recentemente o Ministério recomenda que o faça para evitar que outras pessoas possam ser contaminadas, até por uma, vamos dizer, colocar uma palavra, por elegância e educação da sociedade em evitar que as outras pessoas se contaminem. É óbvio que a recomendação explícita, clara, para que indivíduos contaminados potencialmente por infecções virais e outras, por tuberculose, etc., utilizem-se de máscaras para evitar que outras pessoas se contaminem. Então, eu acho que tendo possibilidade, assim, o problema é que muitas vezes o indivíduo é assintomático ou pouco, e grande parte nada assintomático, pode se misturar e dar a impressão que esses indivíduos estão com manifestação da infecção. Isso pode causar algumas dificuldades, alguns entendimentos diferentes daquilo que poderia ser o ideal daquela pessoa estar sendo bastante educada, bastante treinada para essa finalidade de evitar que outras pessoas se contaminem. Mas eu vejo com bons olhos, acho que não há nenhum problema, de tal maneira que não se utilizem de máscaras cirúrgicas, mesmo porque máscara cirúrgica, se for mal colocada, se for mal manipulada, também pode levar à infecção. Se ela ficar meio úmida em torno de 2 horas, já não tem possibilidade de uma utilização correta e as pequenas partículas virais podem ultrapassar a máscara, por exemplo, né? E professor, muito tem se dito que o Brasil deve ter um boom de casos nas próximas semanas. De fato, isso deve acontecer pela forma com que os casos estão sendo reportados aqui no país? O número de testes também está aumentando nos últimos dias. O senhor acredita que a gente vai ter esse grande pico de casos confirmados nos próximos dias? Olha, provavelmente sim, porque nós estamos com um número de testes realizados bem centralmente, por exemplo, em determinados laboratórios centrais, organizados pelo Ministério da Saúde, por exemplo, no estado de São Paulo, o laboratório, são alguns privados e principalmente o Instituto Adolfo Lutz, que é um laboratório central autorizado para a realização desses exames, né? De fato, eles estão muitos exames represados e aos poucos eles estão começando a aumentar a velocidade de realização desses exames. De uma maneira automatizada, em geral, um procedimento desse leva em torno de 5 a 6 horas para ter, digamos, um tipo de aparelhagem, umas 90 avaliações de pacientes, 93 avaliações de pacientes, com os controles, etc., né? Então, veja, 90 por 5 horas, se você tiver 10 máquinas, seriam 900 exames, né? E aí, subsequencialmente, fazendo à tarde, fazendo à noite, 2, 3 turnos, assim, você poderia aumentar substancialmente, que eu acho que é o que o governo está se preparando e está aumentando a potência de realização de exames.
De fato, com esse aumento deverá haver, digamos, uma explosão, entre aspas, porque é bem interessante que a gente lembre que os casos que estão sendo relatados são aqueles casos que têm diagnóstico definido. Não é em relação àqueles casos que foram descartados. Não se colocam todos os casos e depois uma porcentagem que tem exames de confirmação do SARS-CoV-19. Né? Então, é muito importante que a gente relembre disso daí. É bem provável que haja um aumento substancial do número de casos aqui no Brasil. Me parece que no dia de ontem já tínhamos aí um pouco mais de 5.000 casos e quase 300 óbitos já, né? Provavelmente isso deve aumentar de maneira substancial. Professor, acho que deu para esclarecer muito bem os pontos que a gente tinha dúvidas ainda. Muito obrigado pela entrevista e também pela disponibilidade. Eu que agradeço. Um bom dia a você, Thalita, Leonardo, e bom dia a todos os ouvintes. Obrigado por essa oportunidade de esclarecimento ao seu público. A gente agradece. Esse foi o professor doutor na área de infectologia da Unicamp e também coordenador do Laboratório de Pesquisa em HIV/AIDS, hepatites virais e doenças emergentes, Francisco Ideu Aoki, falando sobre a diferença entre quarentena e isolamento social.